nome célula vem do latim e significa pequeno quarto. É a unidade básica e fundamental de todos os organismos conhecidos. Ou seja, não existe um ser vivo que não seja formado por célula. A célula foi descoberta em 1665 por Robert Hooke, após analisar cortes de cortiça, uma planta, no microscópio. Esse cientista percebeu que o material era formado por pequenas cavidades, o que denominou de célula. O corpo humano é formado por trilhões de células de diferentes tipos e formas. Existe uma teoria que é chamada de teoria celular, que diz que os seres vivos são formados por células e que a célula é a menor unidade da vida. Essa teoria é fundamentada com todos os organismos vivos são formados por uma ou mais células, ou seja, um ser pode ser unicelular ou pluricelular. As células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de todas as formas de vida. Então, a célula tem a capacidade de fazer acontecer, na verdade, transformações químicas, e todas as células originam-se de outra célula pré-existente. Então, uma célula, ela não surge do nada, ela surge a partir de uma divisão, de uma reprodução, tá? De uma divisão celular. Então, todo ser vivo, desde uma bactéria, uma planta, um fungo, uma alga e até mesmo um animal, todos são formados por célula, com exceção de um, que são os vírus. Muitos consideram os vírus um ser vivos, outros não. Mas segundo a teoria celular, os vírus não são seres vivos porque eles são acelulares. O que significa isso? Acelulares significa que não são formados por células. Entretanto, alguns outros cientistas consideram o vírus um ser vivo, porque dentro de uma célula, dentro do nosso corpo, ele cresce, ele se reproduz, se multiplica, né? Além disso, ele tem DNA. Entretanto, para a teoria celular, eles não são considerados ser vivo, tá certo? E um vírus dentro da gente normalmente causa doença. Bom, toda célula tem essas estruturas básicas aqui. É claro que dependendo da célula, existem diversas outras estruturas, mas todas possuem essa, que é o citoplasma. O citoplasma, pessoal, é essa parte aqui que não tem nada, tá? Essa parte livre. É algo como gelatinoso, é um local onde ocorrem as principais reações químicas da célula, tá certo? Dentro dela nós temos essas estruturas aqui, essas bolinhas, que nós chamamos de organelas, tá certo? Além disso, nós temos a membrana plasmática, que é isso aqui, ó, essa linhazinha que está ao redor da célula. Ela permite a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. E nós temos o DNA, que, como vocês sabem, é o que diz se você vai ser alto, magro, moreno, branco, negro, olhos claros, azuis, enfim. São as suas características. Tá certo? Todas as células são iguais? Eu já falei. Não. Nem todas as células são iguais. Existem dois tipos de células, que são as eucariontes, que são células mais complexas, e as células procariontes, que são células mais simples. Tá bom? Hoje iremos falar apenas sobre as procariontes. Quem são as procariontes? As bactérias, por exemplo. As bactérias que podem causar ou não doenças, elas são seres procariontes. Vamos olhar um pouco mais de perto essas células, tá certo? Pessoal, as células procariontes, elas são formadas por essas estruturas aqui, ó. Primeiro que elas possuem essa estrutura chamada de pilos. O que é um pilos? Ele possibilita a flexão da bactéria ao meio.
desculpa, a fixação da bactéria ao meio. Então, prende a bactéria em algum local onde ela quer. Além disso, a célula possui, ó, a cápsula. A cápsula, pessoal, reveste a célula externamente. Então, vai proteger, ó, a célula externamente. Nós temos o citoplasma, né? Que é essa parte verdinha, que é uma substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula e é onde ocorrem as principais reações químicas. Nós temos o DNA, que eu já falei, que carrega a informação genética da célula. Nós temos aqui o flagelo, que é o rabinho da célula. O flagelo possibilita a locomoção da célula. Tá bom? Nós temos também aqui, ó, a membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substância para dentro e para fora da célula. Uma coisa interessante é que a célula possui, a bactéria possui uma parede celular. Para que serve essa parede celular, pessoal? Confere forma a célula e também protege essa célula. E nós temos o ribossomo, que são essas bolinhas verdes aqui. Para que serve? Ela que produz proteína dentro da célula. Então, ó, aqui eu tenho o resumo geral do que é uma célula procarionte. É a célula mais simples que existe, tá certo? Representada pelas bactérias. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Na próxima aula, iremos trabalhar as células eucariontes, que são células mais complexas, que, por sinal, nós possuímos esse tipo de célula. Então, até lá, todos se cuidem.